Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica. Nessa aula nós vamos falar sobre o dimensionamento da fiação e dos disjuntores dos circuitos da nossa instalação elétrica residencial e eu vou dar algumas instruções para que a gente não tenha dúvida na hora de fazer o dimensionamento desses elementos. Então aqui a gente deve escolher a bitola dos fios da fiação de cada circuito da casa, dentre um conjunto de bitolas padronizadas, e devemos também escolher ou dimensionar o disjuntor, que é o elemento de proteção do circuito, e aí a gente vai escolher esse disjuntor através da sua corrente nominal. E a gente tem que garantir em ambos os casos que uma corrente adequada circule tanto na fiação quanto no disjuntor, e que o disjuntor consiga proteger os circuitos em caso de alguma falta. Tudo bem? Então eu queria principalmente tirar uma dúvida muito recorrente na hora de fazer esse dimensionamento. Então, como vocês viram, a gente tem que sempre consultar a planta com a representação gráfica da fiação. Então, o dimensionamento ele sempre tem que ser uma etapa posterior à etapa da disposição dos condutores na nossa planta baixa. E aí, essa informação aqui ela é importante. A gente deve encontrar o maior agrupamento para cada um dos circuitos que dentre os quais nós dividimos a nossa instalação. Então eu vou principalmente nessa aula mostrar como que a gente faz o que é esse agrupamento, tudo bem? Bom, então a instrução para o dimensionamento da fiação diz que nós devemos encontrar o maior agrupamento para um circuito terminal específico. Então, se a gente está dimensionando, por exemplo, a fiação do circuito 1 nessa planta, como que a gente acha esse agrupamento? Nós vamos marcar aqui todos os trechos de eletroduto que tem a presença de fios do circuito 1. Então, aqui eu já fiz essa marcação em toda a planta, eu procurei onde nós temos o circuito 1. Então, dentre todos esses trechos, a gente vai observar o trecho onde o circuito 1 está agrupado com o maior número de circuitos. Então, no nosso caso aqui, a gente observa que em 3 desses trechos, aqui nesse primeiro trecho, nesse outro trecho e nesse aqui, o circuito 1 está agrupado com circuito 3 e circuito 4. E em todos os outros ele está agrupado com um número menor de circuitos. Aqui somente com 4, aqui somente com 3, 4 e assim por diante. Então o que a gente vê aqui? Que o maior agrupamento para o circuito 1 é esse aqui. Um agrupamento de 3 circuitos no mesmo trecho de eletroduto. Então é isso que é o agrupamento. É exatamente isso que a gente vai ter que determinar e fazendo então para cada circuito da planta. E aí com essa informação a gente entra lá na nossa tabela para dimensionamento de disjuntores e bitolas. Bom, então nós vamos acabar, depois dessa análise para todos os circuitos, nós vamos acabar com uma tabela com essa cara. A gente vai colocar o número do circuito e mostrar qual que é o número de circuitos agrupados máximo aqui, maior, né, que nós encontramos fazendo essa observação. Então a gente fez, seguindo aqui o nosso exemplo da referência, foi feito para os 12 circuitos da residência. Então como que nós vamos fazer o dimensionamento com base na corrente do circuito e nessa informação de circuitos agrupados? Então aqui o exemplo foi dado do circuito 3, e aí o circuito 3 desse projeto tem uma corrente de 7,1 A e 3 circuitos agrupados por eletroduto, ok? Então, com essa informação, nós vamos entrar na tabela e encontrar tanto a bitola da fiação, quanto o disjuntor que vai proteger esse circuito terminal, que é o circuito 3.
Aqui também tem mostrado o exemplo para o circuito 12. Então, o circuito 12 tem uma corrente de 22,7 A e o número de circuitos agrupados também é igual a 3. Então, aqui na tabela estão destacadas as entradas para esses dois exemplos. Então, aqui marcado em vermelho está o exemplo do circuito 3. E aí a gente entra aqui na coluna referente ao número de circuitos agrupados e a gente vai achar um disjuntor sempre maior, um disjuntor com corrente nominal, né? Então, essa corrente é a corrente nominal do disjuntor em ampere. Então, o disjuntor ele tem que ser sempre o próximo, né? Um pouco maior do que a corrente do circuito. Então, no caso do circuito 3, a gente tinha uma corrente de 7,1 ampere. Então, o próximo disjuntor é justamente esse primeiro que aparece na tabela, que é o disjuntor de 10 ampere. E aí, se a gente projetar aqui na coluna da seção dos condutores em milímetros quadrados, que é a bitola do condutor, a gente vai encontrar uma bitola de 1,5 milímetros quadrados. Para o exemplo do circuito 12, é a mesma coisa. A gente vai entrar aqui na coluna referente ao número de circuitos agrupados, que nós encontramos e registramos na tabela. E vamos escolher o próximo disjuntor, o disjuntor da sequência, né? Aqui a gente tem um valor de 22,7 ampere. Então, 22,7 é maior que 20 e menor que 25. Então, a gente sempre escolhe o maior, o próximo, né? O disjuntor com corrente nominal logo acima do que a corrente do circuito. E aí, se a gente projeta aqui na coluna da seção, a gente vai encontrar uma bitola de 6 milímetros quadrados. E aí, a gente vai fazer para todos os circuitos da residência. Então, aqui está uma tabela registrando o critério aplicado a todos os 12 circuitos dos circuitos terminais da casa e inclusive o circuito de distribuição. E aqui, então, nós dimensionamos, a referência dimensiona a seção, a bitola adequada e o disjuntor. E aí, a gente tem que estar atento também a uma indicação, uma norma aqui presente na NBR 5410, que é em função do tipo de circuito. Então, tipo de circuito a gente tem de iluminação e força. Força são os circuitos de tomada. Então, a gente vai colocar nessa tabela aqui quais são os tipos de cada um desses 12 circuitos e do circuito de distribuição. Para que serve isso? Porque a norma ela estabelece um mínimo, dependendo do tipo de circuito, uma bitola mínima. E esse mínimo está representado aqui. Para a iluminação, a gente tem um mínimo de 1,5 milímetros quadrados. E para a força, né, o circuito de tomada, a bitola mínima tem que ser 2,5. Então, lá naquela tabela anterior, sempre que o circuito de força for menor do que 2,5, a gente tem que adequar então a norma e colocar uma bitola então, de no mínimo 2,5 ampere para os circuitos que estavam fora desse padrão. Tudo bem? Então, é isso que está sendo mostrado aqui. Então, nessa tabela, a gente tem tanto a seção mínima para cada um dos circuitos, que dependendo então do tipo de circuito, e a seção que foi calculada usando aquela tabela inicialmente. Então, a gente vai contrastar os dois valores e sempre a gente vai escolher o maior valor. Então, por exemplo, nesse caso aqui do circuito 1 até o circuito 6, a seção adequada pela tabela era de 1,5 milímetros quadrados. Porém, a seção mínima, ela fala aqui nos dois primeiros casos que ela tem que ser 1,5. Então, a gente vai escolher 1,5 mesmo. Mas do 3 até o 6, olha, a seção mínima é 2,5. Então, a gente sempre vai escolher o circuito, a seção maior. Então, aqui a gente escolhe de 2,5. Aqui também a mesma coisa dos circuitos de 7 a 10. A gente tinha dimensionado 1,5, mas o mínimo é 2,5. Então, a gente escolhe o de 2,5. E aqui no circuito 11 e 12, inclusive no distribuição,
A seção adequada, ela deu maior que a mínima, então a gente sempre escolhe a seção maior, né, que é essa seção que foi dimensionada através da tabela. Tudo bem? E aí a gente faz para todos os circuitos. Então, por fim, a gente tem essa tabela mostrando a seção escolhida ou dimensionada para cada um dos circuitos, com base nesses dois critérios e sempre contrastando ou comparando as duas seções, a mínima e a adequada, lembrando de sempre escolher a maior seção entre elas. Tudo bem? Então é isso, a gente finaliza por aqui e até a próxima.